Muito bem, meus irmãos, estamos iniciando mais uma aula a respeito do nosso curso Guerra Cultural e Teologia e Guerra Cultural. Bom, se você faz ciência política ou teologia e guerra cultural, esses vídeos fazem parte do mesmo pacote, porém um complementa o outro. Então seja muito bem-vindo a mais um estudo onde nós vamos aprimorar nosso conhecimento sobre teologia, história, política, filosofia, para a gente poder ter um pensamento mais sensato, coerente e correto. Desde já agradeço a confiança, a credibilidade de vocês pelo nosso instituto e pelo nosso ensino. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho e vamos comentar e expandir a respeito de Sun Tzu. E como vocês podem ver aí, logo de abertura você vai ver essa frase: a arte da guerra é de vital importância para o Estado. Vamos fazer citações e aplicabilidade para os nossos dias de hoje. Ou seja, o que Sun Tzu pode nos ensinar, não é, para vencermos as batalhas, tanto pessoais, privadas, né, internas, quanto as batalhas externas. E como nós estamos fazendo um curso de capacitação, de especialização, esse desenvolvimento que vocês já estão pegando, vocês vão perceber que estamos de fato em uma guerra, não somente em uma guerra física, não somente em uma guerra espiritual, mas também numa guerra cultural. Pois bem, conhecendo melhor esse general, podemos conhecer a forma como nós podemos desempenhar a nossa tarefa de defender a fé cristã. Então, o contexto aqui trata-se de ideologia, e a ideologia aqui é o realismo. O foco é a diplomacia e guerra. Nós temos aqui o contexto da questão de data, antes e depois, tá? No livro vocês vão ver aí esses detalhes. Não vamos entrar, pois esse não vai ser um dos nossos focos, mas o nosso foco aqui reside justamente aqui, nas premissas, né? Lembrando que todo argumento ele tem uma premissa e tem uma conclusão, ou tem premissas e uma conclusão. E aqui, de acordo com um livro, existe um livro que eu vou tentar baixar e enviar para vocês no grupo Telegram, A Arte da Guerra, tá? Nesse livro, que é um tratado usado por muito tempo e ainda hoje, nós encontramos aí 3 premissas e uma conclusão. Ou seja, nós temos aqui um argumento de Sun Tzu para defender a arte da guerra. Não somente ele está ensinando essa arte, mas ao mesmo tempo está defendendo essa situação e mostrando que na arte da guerra existe sim a possibilidade virtuosa de vencer as batalhas. Você nota aí que na primeira premissa nós temos: a guerra pune aqueles que ameaçam ou prejudicam o Estado. Isso é totalmente coerente, correto e até mesmo de acordo com o conservadorismo. Porém, se um indivíduo vê esse livro e for da esquerda, ele vai questionar, não vai aceitar essa situação. Na primeira coluna que eu estou fazendo aqui, da esquerda, você também vê aqui, ó. Assim como criminosos dentro do Estado são punidos, para assegurar um Estado estável e próspero. Primeira, segunda e terceira premissa. Conclusão: a arte da guerra é de vital importância para o Estado. Então, é importante para o Estado, não que ele vai estar em guerra contra tudo e contra todos, não. Mas aqui demonstra que o Estado precisa realmente
exercer essa ação ou essa atividade para punir aqueles que prejudicam o Estado. Então, seja ele quem for, tá certo? Grupos revolucionários e até mesmo políticos, etc. Na coluna da direita, também nós temos um argumento com três premissas, né? Planejar, declarar e evitar a guerra determina a política externa. Então aqui nós percebemos já que Sun Tzu ele cria um ambiente onde você pode vencer uma guerra sem guerrear. E as estratégias militares fornecem um arcabouço para a organização política interna. Terceira e última premissa, para assegurar um Estado estável e próspero. A conclusão é, a arte da guerra é de vital importância para o Estado. Então, temos aqui a defesa, né, bem estruturada do general Sun Tzu, mostrando assim que é importante realmente um Estado ter aí a sua defesa, né? Lembrando que nós estamos tentando examinar aquilo que é bom e reter o que é bom, tá? Examinamos tudo e retemos o que é bom. Então vamos extrair aqui as coisas importantes desse autor. Aqui embaixo você vai ver o seguinte: a arte da guerra é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida ou morte, um caminho ou para a segurança ou para a ruína. Assim, ela é um assunto de pesquisa que não deve de maneira alguma ser negligenciado. Isso marcou uma ruptura na filosofia política da época, no caso chinesa, e a obra de Sun Tzu talvez tenha sido a primeira declaração explícita de que a guerra e a inteligência militar são elementos cruciais para o negócio do Estado. Então nós temos aí o reconhecimento, tá, desse livro e desse pensador, desse escritor, tá, em relação a os grupos e a inteligência militar. Você vê que o pensamento esquerdista também tem esse planejamento militar, né? Se não me engano, e não me falha a memória, existe um PDF na internet que é sobre o guerrilheiro urbano, né? Ensinando a criar uma inteligência contra o Estado, né? Contra as forças nacionais. Então é muito perigoso esses indivíduos desenvolverem esses materiais e ao mesmo tempo eles usarem esses materiais no qual muitos cristãos não estão percebendo. Ou seja, a inteligência militar, o exército, a marinha, a aeronáutica serve para a segurança do cristão e de outras pessoas. Mas se o cristão não está dando reconhecimento, percebendo o valor desses grupos, a esquerda se apropria desses indivíduos e usa para nos destruir. Tá? É tanto que acontece por aí casos e casos onde criminosos são soltos, né? Inocentes são presos por meio de uma mudança de paradigmas e de realidade. Tá? Isso é muito complicado, muito complexo, pois o completo abandono de ideias e pensamentos bons e sensatos para nosso Estado. Mais à frente, você vai perceber que existem os 5 fundamentos da guerra. Vamos aqui, você já leu, já viu o contexto da época, já viu as ideias iniciais dele. Nós vamos aqui agora fazer a nossa aplicabilidade para trazer para nossas necessidades de hoje. Então, vamos agora fazer a aplicação, né? Mostrar como isso seria na prática hoje. Imagine que Sun Tzu estivesse hoje e como lidar com grupos de esquerda, comunistas, nazistas, fascistas, né, que intentam contra a individualidade, que intentam contra a religião, contra a propriedade privada, etc. Como Sun Tzu iria falar ou reagir, de que forma, de que maneira, como isso iria acontecer. Então nós vamos entrar nesse ponto e mostrar para vocês. Bem, porque a guerra pune aqueles que ameaçam ou prejudicam o Estado. Ou seja, o indivíduo que conhece realmente a doutrina marxista, a doutrina comunista,
são indivíduos que vão, com o tempo, né, dependendo do viés marxista, pois temos vários viés marxistas, utópico, científico, etc. Fabiano, né? E o socialismo por si só já prejudica e ameaça o próprio Estado. Aí você me diz assim, por quê? Porque o socialismo, ele é, na verdade, uma falsa religião, uma falsa política. Entendeu? Então, para assegurar um Estado estável e próspero. Tá? Então, o Estado deve realmente combater a doutrina marxista, deve frear essas doutrinas, mas como podemos fazer isso? É uma pergunta que nós vamos precisar pensar, refletir e amadurecer. Como o Estado pode frear com isso? Como isso pode realmente ser efetivado? Por exemplo, o nazismo é considerado uma ideologia criminosa, já o comunismo não. Né? E aí, como é que fica? Bem, a obra de Sun Tzu é a primeira declaração explícita de que a guerra e a inteligência militar são elementos cruciais para o Estado, para os negócios do Estado. A arte da guerra tem sido vista como a base de um arcabouço para a organização política em geral. Ele dá uma lista de princípios de guerra que devem ser considerados ou se planejar uma campanha. Aí no livro você vai ver aí, para a época dele, 5 fundamentos da guerra cultural. Mas nós vamos ver como seria na nossa época, tá bom? Bem, o primeiro fundamento é o caminho, tá? Você vê aí que tem o caminho. Então o que seria isso nos dias de hoje? É o seguinte, meus amigos e irmãos. Qual o caminho que a esquerda tem trilhado nos últimos 30 anos? Qual é o caminho que eles têm trilhado? O caminho que eles estão trilhando é o caminho cultural, da educação. Tá? Estão impregnados nisso aí. Ou seja, não adianta mudar prefeito, presidente, governador, enfim, não vai adiantar. Porque eles estão na cultura da população. E como isso ajuda a manipular sua mente. Como eles, estando nas escolas, igrejas, no ambiente cultural, como está manipulando sua mente. Já parou para pensar nisso? É importante termos um presidente conservador, mas eu repito e digo, é melhor ainda termos professores conservadores nas redes públicas, municipais e federais do Brasil. Muito melhor. Se isso não estiver acontecendo, meu amigo e minha amiga, o negócio está indo de mal a pior. Tá certo? Então, é importante lembrarmos de algumas frases de Sun Tzu. Um líder lidera pelo exemplo, não pela força. Isso a esquerda entendeu muito bem. Não pela força, mas é pelo exemplo. Então estão usando Gramsci, estão usando Marx, estão usando diversos teóricos do marxismo para destruir a cultura ocidental. E nós? Quem estamos usando para destruir e reconstruir a cultura que nós temos um pouquinho ainda? A maioria das pessoas que estão votando em candidatos conservadores estão idolatrando essas pessoas e se esquecem de que isso não restaura a cultura. Felizmente, é uma realidade. Segundo, a atmosfera. O clima político, educacional, religioso e cultural está se dobrando diante das inúmeras ideologias comunistas. Na verdade, a ideologia marxista possui ciclos e se comporta em certos momentos como líquido, ou seja, sem forma específica, sem identidade, sólido também, revelando sua raiva, ódio e selvageria contra o Ocidente, e também no estado gasoso, criando uma pandemia mental em todos os ambientes. Terceiro, fundamento da guerra cultural, que a esquerda tem criado e desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos, que é o socialismo cresce lento e em outros momentos se multiplica como a velocidade de um leopardo. Quarto fundamento, o comando.
comando. A esquerda comunista tem uma agenda estabelecida que segue a risca que inicialmente tenta enganar o povo. Dessa forma, eles criam uma hegemonia para ninguém criticar suas abominações. E o último, nós podemos dizer que é o seguinte: a disciplina. Ou seja, os marxistas, os verdadeiros marxistas, eles têm uma disciplina muito grande, diferentemente de muitos conservadores, tá? É uma coisa que deve ser bem observada. Então tá aí. Para os nossos dias, os fundamentos da guerra, no caso da guerra cultural. Então, o grande ensinamento do livro A Arte da Guerra é saber quando lutar. Isso a direita conservadora, tá, não está sabendo como lutar, não sabe nem quando lutar. Perdemos recentemente aí Olavo de Carvalho, um grande orientador nesse trajeto, mas muitos não perceberam por onde realmente precisamos lutar. Estamos lutando dia e noite para estabelecer um presidente conservador. Porém, a cultura novamente está sendo esquecida. E assim, daqui a 4, 8 anos depois, eles vão retornar ao poder da presidência e dessa vez será um corte definitivo da nossa liberdade individual, da nosso Estado democrático de direito. Então, há uma preocupação nisso. Bem, o propósito do exército era proteger o Estado e garantir o seu bem-estar, e que a guerra sempre deve ser a última instância. A resistência do inimigo deve ser com frequência quebrada, sem um conflito armado. Em primeiro lugar, frustrar os planos do inimigo. Nós temos aqui uma ferramenta, uma arma importantíssima para a gente conseguir vencer a esquerda e essa hegemonia que pouco a pouco está se estabelecendo no nosso Brasil. Primeiro, nós temos o exército, mas ele só pode ser acionado quando tivermos uma prova cabal de que nós estamos no final de toda a liberdade individual e o Estado brasileiro está indo para o fim. E assim o exército pode intervir. Mas a bem verdade é que é preciso que a contra-argumentação, nossa resistência contra o inimigo deve ser quebrada utilizando alguns elementos, né, para se frustrar os planos do inimigo. Então, antes do exército entrar em cena, né, para assim proteger o Estado, garantir seu bem-estar, é preciso que a gente crie, não é, a contra-argumentação. Né? Nós precisamos colocar professores nas escolas, enfim, assim, restaurar a cultura. Quando feito de modo justificável pela moral. Tanto o exército entrar no Brasil assim no sentido de evitar, né, a ditadura do proletariado, né, fechar o Congresso Nacional. Isso só deve ser feito em última instância e com base ética, moral, justificável, sensata e racional, não por emoções. Indo e se aproximando já do final dessa aula, nós vamos destacar 5 lições do livro A Arte da Guerra. Eu vou baixar e enviar para vocês, certo? Bem, primeira lição: conheça a si mesmo e aqueles no seu entorno. Então é preciso conhecer você, conhecer a si próprio e assim conhecer nossos inimigos, que é a esquerda. Se você, veja só, Sun Tzu disse: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa ter medo do resultado de centenas de batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória haverá uma derrota. Se você não conhece o inimigo, nem a si mesmo, você sucumbirá em todas as batalhas. É preciso conhecer a si mesmo e conhecer
os planos do inimigo. Então você está fazendo esse curso, está conhecendo os planos do inimigo e também conhecendo a si mesmo. Segunda lição: entenda que o excesso de sinceridade pode fazer mal. Ou seja, é preciso realmente se posicionar contra a ameaça comunista, nazista, fascista no dia de hoje. Não podemos admitir pedofilia, casamento homossexual, etc. Aborto, né? Não podemos admitir, por hipótese nenhuma. Então, Sun Tzu diz: quando formos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Quando usamos nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando estivermos longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos perto. Ou seja, a tática de enganar o inimigo, muito usado na antiguidade e ainda usado hoje em dia. Terceira lição: tenha a sabedoria de escolher as suas próprias batalhas. Ou seja, o cristão conservador, ele não está toda hora, todo instante, batalhando contra todo tipo de seita. Não. Isso vai lhe matar. Isso vai lhe destruir. Isso vai lhe cansar. Você precisa se concentrar em uma batalha específica. Por exemplo, eu, Luciano Firmino do Vale, estou numa batalha, numa guerra contra o comunismo marxista. Geralmente eu não trabalho muito a ideologia de gênero, o feminismo, o socialismo fabiano, a nova ordem mundial, o globalismo, que são várias ideologias, né? Eu combato apenas uma, que é o comunismo, de onde saem todas essas ideologias, tá? A raiz de todo mal está no comunismo, então me baseio nisso aí. Outros já entendem que é preciso combater o feminismo e assim vão, mas você não pode ficar combatendo o feminismo, ideologia de gênero, comunismo, fascismo, nazismo, e assim por diante. Você vai enlouquecer. Então é um grande erro não saber, não escolher suas batalhas. Não escolha suas batalhas, tá bom? Sun Tzu diz: vencerá aquele que sabe quando lutar e quando não lutar. É muito importante esse descobrimento, essa observação que Sun Tzu faz. Precisamos saber quando vamos lutar. Quando vamos lutar. Quando você precisa lutar. Você não precisa lutar toda hora, a todo instante. E quando não vamos lutar. Porque, às vezes, quando a gente sabe onde lutar, o inimigo ele foge, ele corre. E não tem como resistir. Mas quando você não sabe, o inimigo ganha território, ganha esperteza, ganha agilidade. Então é muito perigoso isso. Então é preciso saber quando lutar. Não é toda hora, não é todo instante. Tem que conhecer o campo, tem que conhecer o ambiente, tem que saber combater. Ou seja, você está num ambiente de trabalho, aí toda hora, todo instante você vai estar falando de política, não. Quando surgir uma oportunidade, ou se dirigir a você, aí você vai com unhas e dentes e diz, curto e grosso, a verdade. Ponto final. Quarta lição: acredite em si mesmo, naquilo que você está fazendo. Então, acredite que é possível vencer a esquerda, acredite que é possível vencer a doutrina comunista, acredite que é possível sim, mas é preciso acreditar em si mesmo e saber quem é você, para você não ser confundido com as loucuras da esquerda. Então, Sun Tzu diz: na guerra, o estrategista vitorioso só busca a batalha depois da vitória ser conquistada, quanto aquele que está destinado à derrota luta primeiro, depois busca a vitória. Então é preciso realmente derrotar o inimigo e finalizar. Quinta lição: esteja preparado. É preciso se preparar, é preciso se capacitar, é preciso ficar atento, é preciso estar na retaguarda, é preciso estar armado, é preciso estar realmente atento. Sun Tzu diz: o general que venceu uma batalha faz muitos cálculos em seu tempo, onde a batalha é travada. O general que perde uma batalha faz poucos cálculos antecipados. Assim, muitos cálculos levam à vitória e poucos cálculos levam à derrota. Quanto mais nenhum cálculo. Pera atenção a este ponto que posso prever quem tem mais possibilidade de ganhar ou perder. Então, a esquerda ela está totalmente preparada, infelizmente. Ao longo do tempo ela se preparou bem e encontrou a chave mestra que está destruindo a nossa cultura, está destruindo nossos jovens, está destruindo
a nossa religião está destruindo a liberdade. Eles encontraram porque os cristãos do passado vacilaram, fecharam os olhos, tropeçaram, desistiram de acreditar no mal, e assim eles encontraram a chave que está nos destruindo, a chave que prende o inimigo. Então é preciso realmente estar preparado e não desistir jamais desse combate. Então é preciso realmente estudar, aprender e entender tudo isso. Finalizando, faremos agora de Monze. Deixa eu passar aqui para vocês. Monze, os planos para o país só são compartilhados com os instruídos. Então, de uma forma muito rápida aqui, Monze acreditava que apenas pessoas virtuosas devem assumir posições de autoridade, ou seja, posições políticas, posições religiosas e educacionais. Virtude e habilidade podem ser aprendidos por meio do estudo, não importando o passado da pessoa, ou seja, essa virtude que garante e confirma essa autoridade, ela não depende de uma família, né, X, mas depende da meritocracia, do empenho, do esforço desse indivíduo para assumir tal posição. Pensamento muito importante, pensamento muito interessante. Você vai encontrar aqui no livro texto, tá? Temos aqui toda a informação sobre esse pensador e na próxima aula nós vamos estudar Platão, não é? Até que os filósofos sejam reis, as cidades jamais estarão a salvo de seus males. Então, meus amigos, finalizando aqui esse estudo, espero que tenham gostado. A arte da guerra é de vital importância para o Estado. Forte abraço e até o próximo estudo. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. E assim a gente vai marcar uma tutoria agendada e solucionar os seus questionamentos. Forte abraço e bons estudos.